Digamos que você não soubesse no título da capa desse vídeo que se tratasse da GWM esta preocupação com o estoque e logística de peças da sua montadora e simplesmente te dissessem que uma empresa teria esta capacidade de estoque, de reposição e distribuição de peças aqui no Brasil, e você pensaria na hora que se trataria de qual empresa? Da Toyota? Da Honda? Da Volkswagen? Da Stellantis? Normalmente, as grandes marcas é aquilo que viria à sua mente em primeiro lugar. E não estaria errado, já que essas são empresas tradicionais e que já se consolidaram tanto no mercado mundial quanto aqui no Brasil. Mas, no caso das montadoras chinesas como BYD e GWM, isto te surpreenderia ou não? Em vídeos anteriores eu falei sobre semelhanças e diferenças entre GWM e BYD aqui no Brasil. E neste vídeo aqui eu falei sobre o comportamento de vendas e a forma como essas duas empresas trabalham os seus clientes e quais são as suas perspectivas, no meu olhar, para o curto, médio e longo prazo aqui no Brasil. Sobre a capacidade de estoque de peças e a quantidade dessas peças da GWM é que me chamou bastante atenção e que me faz levar esse conteúdo até vocês, já que, mesmo cliente da BYD, eu acho que é importante que uma marca se consolide e olhe os seus clientes, os futuros clientes e o comportamento perante ao país no qual ela se estabeleceu e pretende aqui ter longevidade. E o foco principal desse vídeo que é o centro de distribuição e estoque de peças, logística, reposição da GWM, que fica aqui no interior de São Paulo, próximo da capital, em Cajamar, onde ficam também grandes galpões logísticos e armazéns de várias empresas. Este da GWM me chamou muita atenção e eu tomei nota aqui com algumas informações bem importantes, justamente para não errar aqui nos dados. Este estoque do centro de distribuição de peças aqui da GWM em Cajamar possui 523 mil peças lá, o que, segundo a própria GWM, garante 9 meses de fornecimento dos veículos da linha Hora e Raval H6. E desse estoque todo, 96% das peças disponíveis referem-se à linha Raval, ou seja, de todas as peças deste veículo, 96% estão neste estoque e 97% são da linha Hora. Ou seja, a média nacional, de acordo com os dados divulgados por várias associações e várias federações da indústria aqui no Brasil, dão conta que a média nacional fica entre 93% e 94%, o que, neste caso aqui da GWM, mesmo com pouco tempo de casa, mostra sem sombra de dúvida esta preocupação fundamental. E segundo diz aqui no próprio conteúdo divulgado pela GWM, a linha Raval ela oferece 2.200 tipos de peças diferentes, enquanto o Hora oferece 1.500 tipos de algumas peças que são até mesmo compartilhadas. Incrível, e eu achei isso. Claro que além dos componentes mais comuns de giro frequente, com peças de revisão, manutenções periódicas, eles dizem que neste centro de distribuição também se encontram aquelas que não são frequentes de substituições, apenas em alguns momentos mais críticos, como baterias de alta voltagem, os componentes mais complexos dos modelos híbridos, peças de funilaria como porta, para-choque, capô e até módulos eletrônicos. E como você vê aqui na imagem, a dimensão deste espaço logístico, nesse estoque de peças da GWM é bem impressionante, E se compararmos com o que a BYD divulgou recentemente por um cidadão lá que eu nem vou citar o nome e que compartilha, pelo menos até o momento que foi divulgado, não houve nenhuma alteração da própria BYD lá no Espírito Santo, era um compartilhamento com outras empresas, Ficou até feio aquele vídeo. Eu
Se fosse a BYD, teria revisto e muito este tipo de conteúdo, já que mais prejudicou a imagem da empresa do que ajudou. E outro ponto que eu acho fundamental e que, como cliente da BYD, eu notei essa diferença na prática, é em relação aos preços praticados nas concessionárias das peças de reposição, seja um acessório ou alguma peça que o cliente queira comprar à parte. O que a GWM divulga é que, independente dessa loja ou dessa concessionária estar aqui no estado de São Paulo, seja no extremo sul ou no extremo norte do Brasil, onde estiver uma loja, uma concessionária da GWM, os preços praticados por todas essas peças serão iguais. Bom, isso eu acho fundamental. Na BYD, vocês acompanharam comigo em outros vídeos que, especialmente na questão de pneus, os preços eram diferentes. Aqui na cidade de Campinas, para a cidade de São Paulo, para outros estados, tinham diferenças de valores. E eu acredito que, em relação à BYD, é ela quem domina toda a cadeia produtiva de todas as peças. Seu veículo poderia, sim, equalizar melhor os valores praticados nas concessionárias e não ter uma discrepância tão gigantesca. Veremos se aqui a promessa da GWM se cumprirá na prática. Você que é cliente da GWM pode falar um pouco aqui nos comentários como tem sido essa sua experiência. Esse movimento da GWM me agrada demais como cliente mesmo da BYD, porque demonstra uma preocupação que é relevante em um país com dimensão continental como o nosso Brasil, já que aqui sabemos que existem problemas de transporte, problemas de diferentes questões tributárias que atrapalham e muito o desenvolvimento do nosso país. E sem falarmos quando ocorre um grande problema, como um sinistro, a reposição de peças, principalmente dos clientes da BYD, a qual eu tenho e recebo muitos relatos, e vocês já acompanharam aqui em vários vídeos, tem sido realmente problemática. E como eu sempre digo, apesar de serem empresas do mesmo país, da China, serem concorrentes e terem o mesmo tipo de produto a oferecer aos seus clientes aqui no Brasil ou em outras partes do mundo, como veículos elétricos e híbridos plug-ins, por exemplo, elas são sim diferentes. Parecem iguais, mas o que notamos, pelo menos até o momento, é uma diferença gigantesca. O que eu já tinha mostrado em relação ao projeto e a proposta e a missão da empresa no que tange às vendas, agora começam a aparecer outras características que são sim bem caras e relevantes ao consumidor brasileiro, que é justamente a reposição imediata, rápida de peças. E para quem já esteve do lado de lá do balcão, que foi o meu caso, sabe muito bem que a GWM está a seguir a cartilha corretamente da longevidade e entendeu a proposta e as características do consumidor brasileiro e de como ele gosta e do que ele gosta e o que ele espera, pelo menos no médio e longo prazo, de uma grande empresa. E a geração da confiabilidade, eu acho que é um dos pontos mais relevantes e que são cruciais para dizer se uma empresa vai ou não se estabelecer em países que são complexos como o Brasil, principalmente no que diz respeito ao setor automotivo. Você tem percebido essas diferenças entre BYD e GWM? Acha que a GWM faz corretamente em melhorar seu estoque e dar mais atenção a esta situação? Em relação à BYD, você que é cliente ou entusiasta ou gosta do tema, percebe o quanto a BYD precisa melhorar ou acredita que está tudo dentro da normalidade? Eu gostaria de ouvir a tua opinião neste momento. Vamos bater um papo? Então, se inscreva no canal, ativem o sininho das notificações, deixem o seu like e compartilhem esse conteúdo para que ele possa chegar ao mais longe possível. Eu conto com você. Fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, fui!